agricultura familiar é o cultivo da terra realizado por pequenos proprietários rurais, tendo como mão de obra, essencialmente, o núcleo familiar, em contraste com a agricultura patronal, que utiliza trabalhadores contratados, fixos ou temporários, em propriedades médias ou grandes. É, sem dúvidas, um pilar muito importante para a economia brasileira. Esse grande setor em constante desenvolvimento produz por volta de 80% de todo o alimento que chega às mesas dos brasileiros todos os dias, como por exemplo a mandioca e o feijão. Fizemos esse artigo para falar sobre a agricultura familiar, sua lei e a sua importância como um todo para todo o país. O que é a agricultura familiar? Diferente da agricultura não familiar, as características e dinâmicas da agricultura familiar são bem mais abertas. Sua principal fonte de renda é a agropecuária e a propriedade é gerida pela família. Uma característica importante desse tipo de agricultura é a diversidade de sua produção e também a relação do agricultor com sua terra e moradia. Ela é realizada muitas vezes em propriedades pequenas, fazendo pouquíssimo ou até nenhum uso de defensivos agrícolas ou similares. E, diferentemente de grandes empresas e propriedades do meio rural, a agricultura familiar não faz o uso da monocultura. Vale lembrar que essa prática é prejudicial ao solo e ao meio ambiente, muitas vezes pelo enorme uso de defensivos. Lei da Agricultura Familiar. De acordo com a Lei nº 11.326 de julho de 2006, um agricultor familiar é caracterizado por realizar atividades rurais envolvendo economia e não deixando de possuir alguns requisitos. Estes são: utilizar somente mão de obra familiar nas atividades da propriedade, não ultrapassar o número de 4 módulos fiscais, podendo sofrer variações de município para município, e ter a maior parte de toda a renda da família proveniente das atividades exercidas na propriedade. Essa lei tem o fim de realizar o básico para que haja uma estrutura agrícola familiar e sustentável, ditando etapas e processos para que seja mantido um bom funcionamento desse setor em constante crescimento. De acordo com o Censo Agropecuário 2006, mais de 4,3 milhões de propriedades rurais utilizam suas terras para a agricultura familiar, o que chega a ocupar cerca de 80 milhões de hectares. A agricultura familiar nas terras brasileiras também, de acordo com o censo citado no tópico anterior, cerca de 84,4% de todos os centros agropecuários do Brasil são constituídos pela agricultura familiar, sendo uma parte deles situados no nordeste do país, somando 1/3 de toda a produção. Esse tipo de agricultura produz, ainda de acordo com a pesquisa, 87% de mandioca, 70% de feijão, 46% de milho, 38% de café, 34% de arroz e 21% de trigo em todo o país. A importância da agricultura familiar, tendo em mente os tópicos anteriores, fica claro que a agricultura familiar tem um papel importante para controlar a inflação referente aos alimentos e o suprimento de todo o mercado interno. O setor de agricultura familiar é responsável por mais do que 1/3 de toda a produção, provando o índice produtivo de pequenos produtores. Porém, esse setor, por sua vez, carece de incentivos do governo, como créditos rurais, ou ajuda do setor privado, como em consórcios agrícolas, e sofre com uma enorme concentração fundiária no Brasil, dificultando seu crescimento. E agora bora conhecer a horta da mãe do Vitor Carvalho.